Você já ouviu dizer que a Bíblia ensina a ser próspero? Não com promessas vazias ou discursos religiosos, mas com princípios poderosos e atemporais. Princípios que, se aplicados, podem mudar sua realidade financeira, emocional e espiritual. Napoleão Hill passou décadas estudando os homens mais ricos do mundo e descobriu que muitos deles, mesmo sem saber, viviam de acordo com valores bíblicos: foco, persistência, generosidade, fé, disciplina, propósito. Neste vídeo, você vai entender por que riqueza é uma consequência da mentalidade certa e como a Bíblia, quando aliada à ação, sabedoria e clareza, se torna um verdadeiro manual de abundância para quem está pronto para viver o que ela ensina. A Bíblia não é apenas um livro espiritual. Ela também é um manual de sabedoria prática. Muitos dos princípios que milionários usam hoje para construir suas fortunas já estavam escritos há séculos. Versículos como "Mãos diligentes enriquecem" e "Assim como pensa em sua alma, assim ele é", carregam leis universais de prosperidade. O problema é que a maioria das pessoas lê, mas não aplica. Transformam a sabedoria divina em frases decoradas, não em atitudes diárias. Napoleão Hill estudou os homens mais ricos de sua época e percebeu um padrão. Todos eles aplicavam inconscientemente princípios bíblicos, mesmo sem ligação religiosa formal. Eles praticavam disciplina, visão, fé e persistência. Viviam com propósito e pensavam em abundância. Sem saber, estavam vivendo o que Provérbios já ensinava há milênios. A prosperidade não nasce do acaso. Ela é plantada por quem vive segundo certos valores. E muitos desses valores estão enraizados na Escritura. Quem vive com sabedoria, generosidade, diligência e fé, cria um campo fértil para o dinheiro crescer. Não se trata de mágica espiritual, mas de coerência entre mente, coração e ação. E essa coerência gera colheita. A Bíblia não fala de riqueza como idolatria, mas como consequência de sabedoria aplicada. A diferença está na intenção. Você busca riqueza para dominar ou para servir melhor ao mundo? Quando a intenção é correta, o dinheiro se torna ferramenta, não prisão. E é aí que a bênção financeira se manifesta com propósito e equilíbrio. Porque a fé, aliada à prática, transforma qualquer realidade. Muitos ignoram esse tesouro por acharem que espiritualidade e dinheiro não combinam. Mas quem disse que o plano de Deus é sua escassez? Ele deseja que você prospere, que seja luz e exemplo, inclusive na sua área financeira. Desde que isso não te afaste da verdade, mas te aproxime do seu propósito. A Bíblia nunca amaldiçoou a riqueza, só alertou contra o apego a ela. Se você já leu versículos como Provérbios 10:4 ou Lucas 13:8 e seguiu em frente sem aplicar, talvez esteja aí o motivo pelo qual sua prosperidade não avançou ainda. Está tudo lá, à sua disposição, mas sem ação, até o melhor dos princípios vira apenas teoria esquecida. Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos da vida a estudar os homens mais ricos do mundo. E quanto mais entrevistava, mais percebia um padrão invisível entre eles. Eles pensavam diferente, acreditavam antes de ver. Tinham disciplina, propósito e uma fé inabalável em suas metas. E tudo isso, sem perceber, estava em perfeita harmonia com princípios bíblicos antigos. Hill nunca usou uma linguagem religiosa em seus livros, mas falava o tempo todo de fé, persistência, propósito, contribuição, gratidão e controle mental. E o curioso é que esses mesmos elementos estão presentes nos Salmos, nos Provérbios e nos Evangelhos. A Bíblia e Hill, embora em linguagens diferentes, ensinam as mesmas leis mentais e espirituais. A prosperidade, para ambos, começa dentro. Grandes milionários como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison não esperavam sorte ou milagres externos. Eles criavam suas próprias oportunidades com ação constante, visão e fé aplicada.
Hill dizia que a fé emocionalizada é a chave da realização, e é exatamente isso que as Escrituras dizem. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esses homens não apenas sonhavam, eles escreviam, visualizavam, declaravam com convicção. Viviam como se a vitória já fosse certa. E isso os fazia agir diferente, decidir com mais coragem e persistir quando todos desistiam. Eles aplicavam na prática Provérbios 23,7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. A mente deles já era milionária antes da conta bancária ser. Hill ensinava que todo pensamento sustentado com emoção se torna crença. E a crença molda o comportamento, que por sua vez constrói os resultados. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, e Hill completava dizendo que fé com ação é invencível. Essa é a fórmula que ele extraía de todos os grandes líderes e empreendedores de sua época. Não era segredo, era padrão. Se você entender isso, já está à frente de 95% das pessoas. Porque a maioria estuda, mas não aplica. Lê, mas não transforma em hábito. E os milionários que Hill estudou fizeram exatamente o contrário. Eles agiram como se soubessem que a Bíblia não era só um livro sagrado, era um mapa de abundância. Tudo começa na mente. A forma como você pensa sobre dinheiro define o que você atrai, tolera e mantém. Napoleão Hill afirmava que pensamentos de escassez criam realidades limitadas. E a Bíblia diz o mesmo em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, você nunca terá fora aquilo que nega por dentro. A mentalidade de escassez se manifesta em frases comuns como dinheiro é sujo, rico não entra no céu, não tenho sorte para isso. São crenças herdadas, repetidas sem questionamento, que bloqueiam seu fluxo financeiro. E na pior, você pode até ganhar dinheiro, mas vai sabotar ou desperdiçar sem perceber. Porque sua mente vai buscar confirmar aquilo que acredita ser verdade. Por outro lado, a mentalidade de abundância vê oportunidades em meio à crise. Acredita que há o suficiente para todos, que crescimento é possível e que prosperar não é pecado, mas sim parte de um plano maior. E é nesse ponto que o conteúdo deste vídeo faz sentido. Mudar sua mente é o primeiro passo para mudar sua vida. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Qual crença sobre dinheiro você precisa abandonar hoje para prosperar? Seu comentário pode inspirar outras pessoas que também querem reprogramar a mente. Porque a abundância compartilhada multiplica. A diferença entre quem prospera e quem trava não está no talento. Está no sistema de pensamento que governa a vida em silêncio. E só você pode reescrever esse sistema. Hill dizia que o primeiro passo é tornar-se consciente das crenças limitantes. O segundo é substituí-las por afirmações que gerem poder, não medo. Sua boca tem o poder de ativar o que sua mente sustenta. E se você declarar com fé, agir com coragem e pensar com propósito, a abundância deixa de ser um desejo distante e se torna uma consequência inevitável de quem você decidiu ser. Você não age baseado na lógica, você age baseado no que acredita ser verdade. E muitas dessas verdades foram instaladas em sua mente sem o seu consentimento. Napoleon Hill chamava isso de paradigma, um conjunto de crenças repetidas até virarem programação. A Bíblia já ensinava isso em Provérbios e nos Evangelhos. Do coração procedem as fontes da vida. Ou seja, o que você alimenta internamente molda sua realidade. Hill defendia que mudar o paradigma era o verdadeiro segredo da prosperidade. Porque enquanto você pensa que está travado por falta de dinheiro, na verdade, está travado por causa da mentalidade que ainda sustenta. E mudar isso exige reeducar a forma como você enxerga o mundo.
requer romper com pensamentos antigos e construir uma nova identidade. A Bíblia não fala apenas de fé, fala de renovação da mente. Romanos 12:2 ensina: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não basta orar por mudança, é preciso reprogramar o padrão mental. E isso acontece com repetição, afirmação, consciência e prática diária. A mente só muda quando você alimenta um novo padrão com constância. Hill propunha o uso de autossugestão, repetir declarações carregadas de emoção todos os dias. Isso não é superstição, é neurociência. O cérebro acredita no que você repete com convicção. E essa repetição emocional é o que transforma pensamento em crença e crença em ação. A Bíblia sempre falou disso. O que o homem semeia, isso também colherá. Se você semeia escassez mental, colherá dificuldades constantes. Mas se semeia convicção, fé, ação e gratidão, colherá abundância. Reprogramar sua mente é um ato espiritual e estratégico. É alinhar pensamento, emoção e comportamento com a realidade que você quer viver. E quando isso acontece, o invisível começa a se tornar visível. Você não é seu passado, nem o que disseram sobre você. Você é o que você escolhe acreditar a partir de agora. E se mudar sua mente, o resto vai acompanhar. Muita gente espera estar motivada para agir, mas os milionários que Napoleão Hill estudou agem mesmo sem vontade. A Bíblia é clara em Provérbios 10:4. As mãos diligentes enriquecem. Ou seja, não é quem começa empolgado que prospera, mas quem segue firme todos os dias. A disciplina é o que separa sonhos bonitos de resultados concretos. Motivação é emocional, ela vem e vai, como a disciplina é uma decisão racional, ancorada em propósito. É ela que te faz continuar quando ninguém está vendo. E a Bíblia ensina que a perseverança gera caráter e o caráter gera esperança. Romanos 5:4. Hill observava que todos os grandes realizadores tinham uma rotina sólida. Eles não deixavam o humor ditar o ritmo. Tinham metas, prazos, ações claras e mantinham o foco com firmeza. Mesmo nos dias ruins, eles agiam, porque sabiam que o sucesso é construído no dia a dia, não em momentos de inspiração. Você pode orar, planejar, visualizar, mas se não tiver constância na execução, os frutos não vêm. A disciplina é o elo entre a fé e a colheita, e ela é forjada nos pequenos atos: levantar cedo, estudar, praticar, refinar. É nisso que os grandes se tornam imparáveis, mas também fala do tempo de plantar e do tempo de esperar. Sem disciplina, você desiste antes da estação certa. Você cava a semente com ansiedade e nunca vê o fruto. Mas quando age com consistência e paciência, o resultado é inevitável. E esse é o segredo que poucos estão dispostos a praticar. Se você quer resultados extraordinários, comece com atitudes ordinárias repetidas com excelência. É isso que constrói riqueza, saúde, paz e propósito. Porque no fim, não vence quem grita mais alto, mas quem permanece firme quando todos param. Um dos maiores segredos espirituais e financeiros é simples: dar para receber. Napoleon Hill afirmava que o universo recompensa quem contribui com valor real. E a Bíblia confirma isso em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Essa não é uma fórmula mágica, mas um princípio de abundância. Quem compartilha, multiplica, porque ativa o fluxo da prosperidade. Generosidade não é sobre caridade ocasional, é sobre mentalidade. Você entrega mais do que esperam, serve com excelência, ensina o que sabe. Esse comportamento cria uma rede de valor e reconhecimento. E onde há valor, há retorno. Seja em forma de dinheiro, conexões, oportunidades ou expansão. Hill observava que os homens mais ricos davam antes de lucrar. Eles construíam soluções, formavam equipes, impactavam vidas.
O lucro era consequência, nunca objetivo final. A Bíblia reforça essa ideia em Provérbios 11:25. Quem dá generosamente vê sua riqueza aumentar. Mas atenção, generosidade verdadeira vem da intenção certa. Você não dá para manipular ou controlar. Você dá porque entendeu que está transbordando. E quem transborda nunca teme faltar. A escassez vive no ego. A abundância vive na alma que serve. Isso não vale apenas para dinheiro. Você pode dar ideias, atenção, apoio, tempo, instrução. Tudo isso constrói valor no mundo. E quanto mais valor você gera, mais espaço você cria para prosperar. Porque o universo responde ao fluxo que você oferece. Se você se sente travado financeiramente, talvez a pergunta não seja quanto eu recebo, mas sim quanto valor estou entregando de verdade ao mundo. Hill dizia que quando você resolve problemas reais com coração e constância, a prosperidade deixa de ser um ideal distante e se torna o reflexo da sua generosidade aplicada. A Bíblia está repleta de metáforas agrícolas e nenhuma delas é por acaso. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Napoleão Hill via isso como uma das leis fundamentais do sucesso. O que você planta hoje, mesmo invisível, já está moldando seu amanhã. E o que falta à maioria não é conhecimento, é paciência para esperar o tempo da colheita. O agricultor planta e confia. Ele não cava a terra todos os dias para ver se a semente está crescendo. Ele rega, protege e sabe que a natureza faz seu trabalho. Com a prosperidade é igual. Você planta hábitos, palavras, decisões e espera a estação certa para colher. Mas muitos desistem cedo demais. Querem resultados imediatos, validam tudo pela pressa e quando não vem retorno rápido, abandonam a jornada. Hill dizia que o sucesso mais duradouro é o que cresce devagar, com raízes profundas. Assim como a fé, silenciosa, firme e constante. Plantar exige intenção. Você precisa saber que tipo de fruto deseja lá na frente. Deseja abundância? Plante disciplina, gratidão, entrega e coragem. Deseja servir? Plante humildade, sabedoria, visão e empatia. Toda semente contém o DNA do que ela vai se tornar. A colheita também exige preparo emocional. Porque quando ela chega, é preciso estar pronto para lidar com a responsabilidade. A prosperidade traz expansão, mas também exige maturidade. E o tempo do plantio é o melhor momento para se desenvolver internamente. Para que quando os frutos vierem, você esteja em equilíbrio para multiplicá-los. Não pule as fases, não apresse o tempo. Plante com consciência, cuide com amor e espere com fé. Porque quem honra o processo, colhe com abundância e paz. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Um provérbio antigo, mas eternamente verdadeiro. Napoleão Hill reforçava: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. A Bíblia também fala sobre isso. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Ou seja, prosperidade também é uma questão de ambiente. Você não cresce se estiver cercado de estagnação, negatividade e medo. Hill via o ambiente como um dos fatores mais negligenciados da riqueza. Se você está rodeado de pessoas que criticam sonhos, vivem reclamando e não se movem, em pouco tempo você se acostuma com isso. E quando percebe, sua fé está fraca, sua visão está nublada e seus passos estão travados. Ambiente é energia, e energia molda a direção. A Bíblia nos mostra que até Jesus escolheu com quem caminhar. Separou-se para orar, evitou ambientes de incredulidade, cercou-se de discípulos com sede. Isso não é exclusão, é proteção espiritual e mental. Porque o que você ouve todos os dias se infiltra no que você acredita possível, e o que você acredita é o que constrói. Hill recomendava a formação de um mastermind, um grupo de pessoas alinhadas com seus objetivos. Gente que te puxa para cima, que questiona suas desculpas, que te encoraja a continuar. Essa rede cria força coletiva, visão ampliada e coragem sustentada.
E isso faz toda a diferença em tempos de dúvida e pressão. Porque sozinho você até caminha, mas acompanhado você voa. Ambientes também não são só pessoas, são hábitos, conteúdos, atmosferas. O que você consome, onde você passa tempo, o que você lê, tudo isso forma seu campo mental. Se quiser prosperar, crie um ambiente que te lembre todos os dias de quem você está se tornando. Coloque frases na parede, ouça áudios de fé, veja vídeos que te nutrem. Transforme o seu redor para transformar o seu interior. Você pode continuar cercado do que te sabota ou escolher construir um ambiente que te fortaleça. A mudança começa com pequenas escolhas. E cada escolha de ambiente é uma escolha de destino. A Bíblia declara: a sabedoria vale mais do que o ouro fino. Provérbios 16:16. E Napoleon Hill reforça esse princípio ao afirmar que o conhecimento aplicado é a chave da riqueza. Não é o diploma nem a quantidade de informação acumulada, mas a capacidade de transformar conhecimento em ação que gera prosperidade. Quem investe em sabedoria planta crescimento eterno. Os milionários estudados por Hill eram leitores vorazes, estavam sempre aprendendo algo novo, buscando mentores, refinando estratégias, porque sabiam que o mundo muda e quem não evolui fica para trás. A mente precisa ser alimentada todos os dias, assim como o corpo. E o alimento da mente é o conhecimento de valor. A Bíblia também associa ignorância à destruição. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Isso não se aplica só ao espiritual, mas também ao financeiro, ao relacional, ao emocional. Sem entendimento, você repete erros, perde oportunidades e vive aquém do que poderia. E isso não é destino. Hill recomendava livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e, claro, Seu Próprio Quem Pensa Enriquece. Essas obras não são receitas prontas, mas portais para uma nova mentalidade. Elas mostram como pensar, como agir e como construir riqueza de dentro para fora. E quem lê com intenção, transforma-se. Porque o verdadeiro tesouro está na mente desperta e aplicada. Não diga que não tem tempo para aprender. Você já está investindo tempo. A questão é onde. Troque 30 minutos de distração por leitura, estudo ou reflexão, e em um ano sua vida será outra, porque o conhecimento acumulado e aplicado vira patrimônio invisível. A sabedoria é a única riqueza que não pode ser tirada de você. Ela cresce com o uso, se multiplica com o compartilhamento e te posiciona onde o dinheiro sozinho jamais te colocaria. Invista nela como quem investe no futuro, porque mente rica constrói tudo. Fracassar não é o fim, é parte do caminho. Napoleon Hill deixou isso claro em cada capítulo de Quem Pensa Enriquece. Ele mostrou que os maiores nomes da história, Ford, Edison, Disney, não chegaram onde chegaram sem antes tropeçar dezenas de vezes. O que os diferenciou? Persistência, a habilidade de continuar mesmo sem aplauso. A Bíblia também fala sobre isso. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Ou seja, cair faz parte. Desistir é que é o verdadeiro fracasso. A persistência é o que transforma tentativa em processo e processo em vitória. Sem ela, até o maior talento se perde no meio do caminho. Hill afirmava que o fracasso temporário é apenas um sinal de ajuste. É o universo testando sua fé, seu compromisso, sua disposição para crescer. E muitos desistem justamente no que estavam prestes a vencer. A dor da falha não é para te paralisar, é para te ensinar algo que o sucesso não mostraria. Persistência exige visão clara. Você precisa lembrar por que começou, o que está buscando e o que está construindo. Precisa saber que tudo tem um tempo, mas que sua parte é continuar. E é nessa constância que a identidade de vencedor se fortalece. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Fracassos também lapidam humildade.
Eles nos ensinam a rever rotas, a ouvir mais, a melhorar estratégias. E cada recomeço vem mais sábio, mais preparado, mais forte. Quem persiste acumula não apenas resultados, mas caráter. E o caráter é a fundação da riqueza verdadeira. Você pode ter caído, pode ter falhado várias vezes, mas se você ainda tem fôlego, tem chance. Levante, ajuste, continue, porque a vitória não é de quem nunca erra, é de quem se recusa a parar. Nenhuma construção sólida começa sem um alicerce, e na vida, esse alicerce é o propósito. Napoleão Hill dizia que o sucesso sustentável exige um porquê forte, uma razão tão profunda que te faça continuar mesmo nos dias em que tudo parece desabar. A Bíblia reforça isso em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Sem propósito, qualquer obstáculo vira desculpa. Você começa e para. Desanima fácil, troca o que é importante pelo que é urgente. Mas quando você tem clareza de missão, até as tempestades se tornam combustível. Você entende que cada desafio te fortalece para cumprir aquilo que nasceu para fazer. Hill chamava isso de definiteness of purpose, a definição clara de objetivo. O propósito te dá a direção. Ele organiza seu tempo, sua energia e suas prioridades. Você para de se comparar e começa a se comprometer. Não vive mais buscando validação, vive construindo legado. Porque quando você sabe por que faz, você não desiste no como. Propósito também te conecta com algo maior do que você. Você entende que sua vida impacta outras, que sua prosperidade tem um papel coletivo. A Bíblia fala de servir, de multiplicar talentos, de deixar frutos. E é exatamente isso que um propósito bem definido faz. Ele transforma trabalho em missão e resultados em impacto. Hill mostrava que todos os milionários tinham um objetivo ardente. Eles não acordavam apenas para ganhar dinheiro, acordavam para cumprir um chamado. Isso os fazia suportar mais dor, rejeição, sacrifício. E isso também nos fazia chegar mais longe, porque o porquê sempre sustenta o como. Se você ainda não sabe o seu, pare tudo e busque. Reflita, ore, escreva, escute seu coração. Porque quando você encontra seu propósito, até o impossível se torna só uma etapa. A gratidão não é só um sentimento bonito, é uma força transformadora. Napoleão Hill dizia que o hábito de agradecer atrai mais motivos para agradecer. A Bíblia confirma, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Não porque tudo é bom, mas porque tudo pode ser ressignificado. A gratidão reprograma a mente para enxergar o que existe, não o que falta. Quem vive reclamando se afasta da abundância. Porque a reclamação foca na escassez, e o foco cria realidade. A gratidão, por outro lado, ativa o estado mental da abundância presente. Ela não espera a vida melhorar para sentir gratidão. Ela faz a vida melhorar porque começa com gratidão. Hill recomendava listar todos os dias pelo menos 5 coisas pelas quais agradecer. Mesmo que pequenas, mesmo que repetidas, porque a mente precisa ser treinada como um músculo. E quanto mais você agradece, mais você percebe. E quanto mais percebe, mais recebe. A Bíblia está cheia de exemplos de gratidão que antecede o milagre. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães. Davi adorava antes das batalhas. Eles sabiam. A fé grata se antecipa à manifestação. E isso muda tudo, porque a vibração da gratidão abre caminhos invisíveis. A gratidão também te ancora na realidade presente. Você para de viver no quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer, e começa a viver no agora. E o agora é o único lugar onde a transformação realmente acontece. Quem é grato pelo pouco se torna digno do muito. Não espere grandes conquistas para começar a agradecer. Comece agora. Pela vida, pela força, pela consciência. A gratidão é o solo fértil onde a prosperidade cria raízes.
E quem cultiva esse solo todos os dias, colhe milagres que a razão não explica. Porque um coração grato transforma tudo ao redor. A Bíblia nunca condenou a riqueza. Ela condenou o apego que corrompe. Napoleon Hill também deixou isso claro. A verdadeira prosperidade não é só ter, é ser, fazer e contribuir. Você acabou de conhecer 12 chaves que podem mudar seu destino. Mas só se tornarem prática, só se deixarem o papel e virarem atitude. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente. Qual desses princípios você vai aplicar com mais força a partir de hoje? Seu comentário pode despertar algo poderoso em outras pessoas também. A prosperidade começa dentro, e se você mudar sua mente, o resto virá por consequência.